Oiê! Hoje o assunto que eu vou trazer para vocês são as complicações que podem resultar da aplicação de toxina botulínica. É muito difícil, gente, a gente ter complicações nesse procedimento. É um procedimento muito simples, mas, como todo procedimento, existe sim alguns cuidados que a gente tem que tomar, alguma atenção diferenciada para evitar que aconteçam os efeitos colaterais, né? Eu trouxe aqui 5 principais, que são os mais comuns, os mais recorrentes, que eu acho que é o que vocês precisam saber. O primeiro deles é eritema, é uma vermelhidão no local de aplicação. Muito comum, acontece em quase 100% das aplicações de botox, porque existe um trauma da agulha na pele para poder injetar a toxina botulínica. Isso é muito tranquilo de resolver, existem aquelas pomadinhas iridoide, fledoide, que ajuda a clarear a região e tirar essa inflamação local. Outra complicação também que acontece bastante, até quem sabe aplicar a técnica, que usa uma boa toxina, né? Uma toxina de qualidade, são os edemas. Então, como a toxina, ao ser injetada, ela expande a molécula, então pode acontecer de ficar tipo umas pápulazinhas equivalentes a uma picada de inseto. Os pacientes brincam muito, né? Que parece picada de marimbondo. Então, nas primeiras 24 horas, elas vão desaparecer sozinhas e você pode orientar o paciente a usar compressas de gelo ou compressas frias para melhorar esse edema que é passageiro. Uma outra complicação é usar botox de péssima qualidade ou não autorizados pela Anvisa, né, comprados em mercado clandestino, que podem causar infecção por botulismo. Como nós estamos aplicando a toxina botulínica, pode acontecer da pessoa dar botulismo, mas isso é só se você estiver comprando um produto sem qualidade. Podemos nos deparar também com equimoses ou hematomas nos locais de aplicação da toxina logo após a aplicação, ou pode aparecer nas primeiras horas após a aplicação, devido às vezes a pegar algum vasinho na região. Então, muitas vezes eu ensino para os alunos, e até na minha prática mesmo, eu observo que tem pacientes que são tão clarinhos que a gente consegue visualizar os vasos. Então, evitar aplicar onde você está vendo que tem um vaso, para também não formar hematomas. Isso é um fator que às vezes incomoda o paciente, principalmente aqueles que não querem que ninguém saiba que fez ou que tenham algum evento importante próximo. E eles podem ser melhorados também com pomadinhas como a fledoide e a iridoide. E por último e não menos importante, a gente tem a paralisação e assimetria da face se aplicada grandes quantidades de toxina botulínica. Tem locais que são proibidos de aplicar, como aqui no terço médio da sobrancelha, na cabeça da sobrancelha, que pode ter uma pitose palpebral, fazendo com que a pálpebra caia, que além de ficar esteticamente feio, também reduz um pouco do campo visual do paciente no olho que foi acometido pela pitose palpebral. Também temos a simetria de sobrancelha, isso é muito fácil corrigir. A gente consegue, com a aplicação de toxina no local que a sobrancelha ficou um pouco mais arqueada, corrigir essa simetria. E tem pessoas que às vezes injetam grandes quantidades em locais que não devem, vamos supor aqui na glabela, e aí a gente tem uma queda da cabeça da sobrancelha. Isso aí tem que esperar 6 meses para passar o efeito totalmente da toxina para reverter. Existe radiofrequência hoje que ajuda muito a reversão dos efeitos da toxina, mas muitas vezes não resolve totalmente, o paciente tem que esperar o efeito. Então basta ter uma boa técnica, muita atenção e qualidade nos produtos para poder evitar esses efeitos colaterais. O restante é super controlável e super conduzível no próprio consultório com o paciente. Oi pessoal, o assunto que eu vou trazer hoje e semana que vem aqui nesse grupo foi sugerido por alguns de vocês no privado, então eu acho que vai ser de grande valia para todos, né? Porque a curiosidade e a dúvida de um pode servir para mais pessoas. O que nós vamos abordar hoje são as técnicas de Botox. É impossível eu explicar técnica a técnica existente para o Botox em apenas um vídeo assim, mas eu vou dar uma resumida. Primeiro, não existe uma técnica própria, adequada, padrão para todos os pacientes. Não existe receita de bolo. Cada paciente vai exigir uma técnica diferente. Claro que a gente tem os pontos que são mais ou menos padronizados, mas ele é individual em cada paciente. Então, nos homens, a gente tem um padrão de aplicação diferente das mulheres. Homens gastam mais toxina do que as mulheres, porque a pele é mais espessa, eles têm as contrações musculares mais intensas, mais marcadas, então eles exigem uma quantidade maior de toxina.
Já as mulheres, apesar de serem mais expressivas, por terem cuidado já a maioria a longo prazo, tem uma pele mais fina, mais preparada e mais sensível à aplicação da toxina botulínica. Vamos supor, a gente tem as aplicações aqui para melhorar as rugas da fronte, do músculo frontal. Nas mulheres, a gente costuma aplicar de uma forma que a gente consegue elevar as sobrancelhas, abrindo o olhar e arqueando aqui essa região dos olhos. Os homens, a gente já não pode arquear as sobrancelhas porque eles não gostam. A gente faz uma aplicação horizontal direta que não exerça esse efeito. Uma outra diferença entre homens e mulheres é que as mulheres, elas exigem e gostam de um nariz com a ponta mais arrebitadinha. Os homens já não gostam e não precisam, né, desse ponto de aplicação. Outra coisa que muda a técnica é a quantidade de rugas e linhas de expressões que o paciente tem. Então, tem pacientes que quando levanta a sobrancelha na cara de assustado, tem toda a fronte marcada. Isso leva a um padrão de aplicação linear horizontal na fronte toda. Já algumas pessoas marcam só as laterais, por uma variação anatômica mesmo do músculo frontal. Então, não exige aplicação aqui no centro do músculo frontal. Tem outros pacientes que quando fazem a cara de bravo, tem já a linha marcada, ou tem o U invertido, ou tem o U para cima, ou se não marcam muito aqui embaixo. Isso também varia a quantidade de toxina aplicada e os pontos, né? Não adianta você criar uma fórmula padrão se os pacientes têm necessidades diferentes. Isso leva, às vezes, ao excesso de toxina no lugar que não deveria, ou desperdício de toxina para uma pessoa que não precisa, não exige esse tipo de tratamento e deixa de aplicar em outros locais. Homens gostam de botox mais discreto, gostam que tudo mexe, mas dá uma leveza na marcação das rugas. Já mulheres gostam que fica mais sem nenhuma marcação, com o rosto um pouquinho mais paralisado, para poder não marcar tanto sinais de envelhecimento. Então, existe técnica, sim, mas ela não é padronizada, ela é para direcionar. Então, isso eu posso explicar mais para frente, as técnicas que a gente tem, mas ela é muito de indivíduo para indivíduo, não existe a receita de bolo, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, é só me mandar aqui ou individual no particular que eu respondo vocês.